No versículo 3. This is a demonstration of Ustream As Producer. minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está teu Deus? Então, Davi, ele se sentiu triste, porque a Bíblia fala que ele teve esses três, né, sintomas de uma depressão, né? Ele se sentiu só, ele chorava. Então, tudo isso é um sintoma de depressão. Vários fatores, né, pode levar a um quadro de depressão. É uma perda de um familiar, né, uma separação. Tudo isso pode levar a um quadro de depressão. Vamos ver em Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Isso aqui prova que a palavra, ela é eficaz para trazer cura, né? Quando ela é eficaz, quando ela é colocada em prática, não tem coisa melhor para trazer a cura da depressão, né? Como o salmista Davi, aqui no versículo 3, ele teve, né, os sintomas da depressão. Vamos ver lá no Salmo, do versículo 6, no 42, versículo 6. Se alguém achar aí, pode ler para mim, por favor. This is a demonstration of Ustream Producer. Deixa eu ler então. No versículo 6 fala assim: ó meu Deus, dentro de minha alma está abatida, portanto, lembro-me de ti desde a terra do Jordão, e desde o Hermon, e desde o pequeno monte. Então, é uma prova, né, que o Davi, ele estava abatido. E o abatimento é a pessoa que, quando os sintomas de uma depressão, a pessoa se isola, né, a pessoa fica abatida, fica triste, não quer contato com as outras pessoas. E Davi passou por isso. Agora, vamos focar em num outro homem da Bíblia, que foi o Elias. O Elias, ele passou por uma profunda, né, depressão. Vamos ler lá em 1 Reis 19. This is a demonstration of Ustream Producer. 1 Reis 19, versículo 4. E são sintomas depressivos, né, do profeta Elias. Primeiro, isolamento social, né? Vamos ver lá em 1 Reis 19, versículo 4. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e ele debaixo de um zimbro, né? O Elias, quando ele era um profeta do Senhor, né? Então, naquela época, ele foi perseguido, né, pela rainha Jezabel. Então, ele pegou e saiu. Ele se isolou. Ele teve uns sintomas de depressão. Aqui fala isolamento social, né? Quando a pessoa está com sintomas de depressão, ela quer se isolar, não quer contato com as outras pessoas. E outro sintoma de Elias foi perca do ânimo, que está no versículo 4 também. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se apresentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo,
à morte e disse: já basta, o Senhor toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Então, ele teve isolamento social, perca do ânimo e desejo de morrer, né? Então, quando ele fugiu para o deserto, quando a rainha Jezabel estava perseguindo ele teve esses sintomas depressivos. Mas Deus tratou o Elias, né, da depressão dele. No versículo 5 também fala prostração, né, sono fora de hora. Aquela pessoa que está depressiva, né, às vezes se isola dentro de um quarto, dorme o dia inteiro, não quer ver ninguém. Então, o Elias, a Bíblia fala aqui que ele deitou, né, debaixo de uma árvore e pegou-se no sono. E aquele sono não era um sono comum, né? Era um sono fora de hora. Então, aquilo ali era um dos sintomas da depressão dele. E o que levou o profeta Elias a um quadro de depressão? Foi uma exaustão mental, né? Ele já estava cansado. Quando aquele povo lá, né, estava adorando Baal, e então eles rejeitaram o Senhor e começaram a adorar o Baal. Então aquele pessoal lá, eles mataram os outros profetas, né? E ficou só Elias. Então, a Jezabel ficou sabendo, né, o que Elias tinha feito, e ele queria matar também o Elias. Daí que ele correu, fugiu para a caverna. E lá na caverna é onde ele vai ter uma surpresa. As palavras ameaçadoras de Jezabel, né, que desencadeou o processo depressivo do profeta Elias, que está em 1 Reis 19:2. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outros tanto. Se de certo amanhã, estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. Então ela estava prometendo matar ele também, né? E por isso que ele fugiu. E só que Deus, né, ele tratou com Elias, né? O primeiro tratamento que Deus usou com Elias foi um tratamento terapêutico, né? Que a Bíblia fala que lá no versículo 5 e 6, acompanha aí comigo. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que, então, um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Então, Deus estava, né, querendo tratar, né, da depressão dele. Então, ele enviou um anjo para servir-lhe comida, né? E o que ele serviu para ele? E olhou, e eis que à sua cabeceira estavam um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E na Bíblia fala que a água simboliza o Espírito Santo. E o pão, a Bíblia fala também que Deus é o pão vivo que desceu do céu. Esses anjos serviram a ele. Então, uma das coisas de nós curarmos da depressão, né, é a palavra de Deus e também a presença do Espírito Santo. Quando nós enchemos do Espírito Santo, Deus, ele vai trazendo cura, né, nas nossas depressões, nos nossos sentimentos. E também, quando falamos as palavras, né, são liberadas, traz cura. E lá no versículo 9, no versículo 7, ânimo em Elias, longa será a tua caminhada. Então Deus também quis injetar ânimo em Elias, né? Aí o anjo falou para ele assim, ó: come e beba, porque longa será a tua caminhada, né? E às vezes a gente pode estar sofrendo, né, de uma depressão, ou às vezes os nossos sentimentos estão abalados, e Deus quer nos curar, né? Porque o Espírito Santo de Deus diz para a gente, porque longa será a nossa caminhada. Porque se nós estivermos presos aos nossos sentimentos, né, se as nossas emoções estiverem doentes, a gente vai ficar preso naquilo ali. Então o anjo falou que coma e beba, porque longa será a tua caminhada. Agora no versículo 9.
E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Deus ele estava provocando Elias para ele falar. Porque quando você fala, você libera, né? Porque, como disse a Joyce Meyer, tudo aquilo que está escondido a você, aquilo tem poder sobre você, né? E a Bíblia fala para nós confessarmos os nossos pecados um com os outros, porque quando nós guardamos, né, aquele sentimento, às vezes você sofreu algum abuso, alguma coisa lá na infância, né? E aquilo vem, você nunca falou isso para ninguém, aquilo ficou preso em você. Então, aquilo tem poder sobre você. Enquanto você confessar isso, liberar, você não será curado. Então, Deus aqui ele estava provocando, né, a Elias a falar o que tinha acontecido, né? Quando ele fala assim: que fazes aqui, Elias? Né? Que fazes aqui? Então, Deus pergunta para você nessa noite: que fazes aqui? Né? E Ele quer que nós falamos. Porque quando você fala, você libera, né? Deus traz cura. Quando falamos, as palavras são liberadas trazendo cura. Pois o que é escondido tem poder sobre nós. Vamos ver no versículo 11. E ele lhe disse: sai para fora e põe-te deste monte perante a face do Senhor, né? Outra coisa, né, que nos cura é a presença de Deus, né? Deus primeiro provocou a ele falar o que tinha acontecido. Depois que ele falou o que tinha acontecido, o que Deus falou com ele? Sai para fora, que ele estava escondido lá na caverna, então sai para fora. Né? Porque Deus queria ter um contato direto com Elias. Porque quando, né, nós estamos naquele quadro depressivo, eu creio que a maioria de vocês já deve ter passado por um quadro depressivo, né? Então, quando nós nos isolamos, aquilo ali pode aumentar e nos levar até a morte. Mas a Deus fala para a gente assim: sai para fora. Vai buscar a presença do Senhor, porque quando nós buscamos a presença do Senhor e nós falamos para Ele aquilo que está nos angustiando, aquilo que está nos trazendo aquela depressão, Ele vai nos curar, como curou Elias. E quando Elias saiu para fora, ele se deparou, né, com a presença do Senhor. Existem uns pontos importantes, né, para termos um emocional saudável. Primeiro, obediência. Lá em Tiago 4, versículo 7. This is a demonstration of Ustream Producer. Se alguém achar primeiro que eu, pode ler, por favor. Lá em Tiago 4:7 fala assim: sujeitai a vós, pois a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós, né? Quando você sujeita a palavra de Deus, quando você está debaixo de uma submissão, quando você tem um coração obediente à palavra de Deus, você está protegido dessas coisas, né? Quando você está disperso, às vezes o seu discipulador dá um conselho para você, fala para você ir até o discipulado, fala para você estar frequentando a célula, estar vindo na igreja, e você fala assim: eu não vou obedecer não, né? Quando você faz isso, você está sendo desobediente e você está tirando a proteção de Deus sobre a sua vida, né? Quando nós temos um coração obediente, é um ponto assim fantástico para nós não entrarmos neste quadro, um quadro depressivo, porque quando nós damos brecha para o diabo,
né? Ele entra para arrasar. O diabo, ele não está brincando com ninguém. Quando ele entra para destruir. E quando ele toca nas nossas emoções, ele sabe que é um ponto, né, frágil do ser humano. Porque quando ele consegue entrar nas emoções do homem, ele sabe que aquele ponto ali, ele pode trabalhar, né? Quando você está guardando alguma coisa no seu coração, você não confessou, o que acontece? Você está dando brecha para o diabo e trabalhando na sua mente. Ele vai trabalhando na sua mente de tal forma que você se isola, você não quer vir mais à igreja, não quer frequentar mais a célula. Então, o coração começa a ficar disperso da presença do Senhor. Então, um dos pontos importantes para nós não termos, né, esse quadro depressivo é a obediência. E a obediência, às vezes a gente, né, pensa obedecer só a Deus. Não, estou obedecendo a Deus, né, tá bom demais, eu não vou obedecer meu líder. Mas a Bíblia fala que toda liderança, né, ela é instituída por Deus, ela é colocada por Deus. Se você não estiver obedecendo a sua liderança, você não estará obedecendo a Deus. E com isso você está desprotegido, né, às artimanhas do diabo. E o segundo ponto é a adoração. Muitas vezes, né, nós estamos acostumados de buscar a Deus, sabe de que forma? Nós estamos assim, preocupados muitas vezes em buscar os braços do Senhor. Deus age nessa área minha, faz isso, Senhor, faz aquilo, né? Só pedindo a Deus, pedindo. Muitas vezes nós esquecemos de buscar a face do Senhor. Porque quando nós buscamos a face do Senhor, né, é diferente. É diferente, eu não estou dizendo que é errado, né, pedir a Deus algo, lógico que não. Mas, tipo assim, às vezes a gente tem aquele coração de querer buscar só o braço do Senhor, só para Ele agir na nossa vida. Mas quando a gente busca a presença, quando nós começamos a nos revestir do Espírito Santo, começamos a buscar a face do Senhor, Ele se revela a nós. E com isso, não vai ter lugar para essas coisas depressivas na nossa vida, porque Deus nos quer que nós tenhamos, né, um emocional saudável para adorar Ele de coração, né? E quando nós temos essa pendência na nossa emoção, a gente não consegue adorar o Senhor de coração. Então Deus, assim, eu creio que cada um que veio aqui hoje foi escolhido por Deus, assim, porque eu creio que Deus quer falar no seu coração, né? Que você libera mesmo aquilo que está guardado no seu coração para não ter poder sobre você. Porque tudo aquilo, né, que é enterrado vivo, né? Tudo aquilo que é enterrado vivo, aquilo ali não morre. Né? Quando você enterra alguma coisa no seu coração, aquilo ali que está vivo, aquilo ali vai ter poder sobre a sua vida. E quando aquilo ali tem poder para a sua vida, o diabo trabalha para destruir as nossas emoções. Então, Deus, Ele quer que nós sejamos, né, confessamos os nossos pecados uns com os outros. Não que você vá sair por aí falando da sua vida para todo mundo, não. Mas quando você pega um irmão, vê uma pessoa, né, de Deus e começa, né, falar, ora por mim, eu estou em dificuldade nessa área, com isso aí você está fechando as brechas, né, para o diabo agir, né, porque a gente tem que ser suporte um do outro. E eu creio, vamos ler lá em Atos 16, né, que é um exemplo da adoração, que a adoração, ela liberta. Atos 16. This is a demonstration of Ustream Producer. Lá em Atos 16, conta a história de Paulo e Silas, né? Paulo e Silas, eles foram presos por pregar palavras de Deus. E eles estavam ali naquela prisão. Então, quando eles começaram a adorar a Deus, o que aconteceu? As correntes caíram, as correntes quebraram, né? Por isso que eu digo que a adoração, ela quebra o jugo, ela quebra. Porque quando nós buscamos a face do Senhor e adoramos o Senhor, o diabo não pode agir. Ele tem que bater em retirada, ele não suporta a presença
do Senhor. Então, por isso, nós devemos nos enchermos mesmo de Deus, da presença de Deus, e começar a voltar os nossos olhos para a face do Senhor, né? Porque quando nós fazemos isso, Deus ele vai nos enchendo de tal forma que todas essas brechas são fechadas, né? E eu creio que Deus tem algo muito especial para a nossa vida aqui hoje, né? E eu gostaria que vocês ficassem em pé. Eu gostaria de fazer uma oração. Eu estou sentindo de fazer uma oração por vocês, né? Porque eu sei que Deus vai agir, né? Eu quero que você fale agora com Deus. Você pode ter um tempo aí agora com Deus e colocar para o Senhor aquilo que está no seu coração, aquilo que você não confessou, que você nunca falou para ninguém, né? Porque isso que está tendo poder sobre você, sobre a sua mente, o diabo não quer que você confesse, porque enquanto você não confessar, ele sabe que ele vai agir, ele vai ter poder sobre isso aí. Então vamos orar, vamos pedir ao Senhor mesmo, que vamos liberar isso, porque Deus quer que nós sejamos pessoas que tenhamos um emocional saudável para adorá-lo. Amém? Deus, em nome de Jesus, ó Pai, eu te agradeço, Senhor, por cada vida que está aqui. Eu sei, Deus, que o Senhor não trouxe, Deus, cada pessoa que atua nessa noite, porque eu sei, Deus, que o Senhor tem que fazer algo especial na vida de cada um dos meus irmãos. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que nós venhamos aprender, Senhor, a confessar, que nós venhamos aprender, Deus, a cada dia mais a liberar, Senhor Jesus, o perdão, que a cada dia mais nós venhamos aprender, Senhor, a confessar os nossos pecados uns com os outros, Deus. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, se há algum espírito de depressão, ó Deus, que o Senhor venha agir nessa área, venha trazer libertação, que todas as algemas, que toda muralha venha ser jogada por terra em nome de Jesus, ó Pai. Eu declaro que toda alma, que todo emocional venha sair daqui curado para a honra e glória do teu santo nome. Aleluias. Amém.